Tudo bom, turma? Joia? Sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto e último bloco dessa aula, tá? E agora nós vamos falar a respeito da lista de autores, tá? Então, se a gente for pensar no artigo científico, essa lista de autores vem logo abaixo do nome, do título do trabalho. Nossa, professor, mas a gente vai perder tempo, né, precioso aqui da aula para falar a respeito de lista de autores? Vamos sim, e a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Então vamos lá. O que é importante a gente falar a respeito de lista de autores? Isso aqui, pessoal, é um papo muito mais ético, no campo da ética, do que propriamente no campo da metodologia científica, tá? Então vamos lá. Quais são as informações? Primeira coisa, os autores do trabalho, eles precisam ter participação direta no trabalho. Então perceba que isso aqui é uma recomendação ética, tá? Gente, isso acontece demais. Existe uma indústria de publicação de trabalhos científicos. Vocês podem, né, não estar muito familiarizados com isso, mas as pessoas perdem a cabeça, as pessoas cometem loucuras do ponto de vista ético ou de falta de ética para conseguir publicar um trabalho. Por exemplo, nossa, eu tentei mandar o meu trabalho para 10 revistas diferentes e ele foi reprovado. Aí eu descubro que tem um dito cujo pesquisador lá de uma UNB, de uma USP, São Carlos da vida, que né, é o bambambam bam, bam da área. E aí eu chego nesse cara e faço uma proposta indecente. Olha, posso colocar o seu nome aqui no trabalho? E esse cara provavelmente, né, ele tem a agenda super lotada, ele não vai conseguir ler seu artigo. Aí você faz essa proposta para ele, não, deixa só eu colocar seu nome no trabalho. E aí o cara, né, naturalmente já publica 30 artigos por ano, mais um ele vai topar, né? Pessoal, muitas pessoas usam isso, só que isso é extremamente antiético, tá? O inverso também acontece. Às vezes você é um grande escritor, você né, produz muitos artigos científicos e você pode ser cooptado, você pode ser convidado a pessoa né, se dispõe a pagar para você colocar o nome dela no seu artigo. Então, gente, isso aqui é uma conversa do ponto de vista ético. Então, tanto faz qualquer um desses dois exemplos que eu estou citando aqui, isso é errado. Então, vamos pensar na sua dissertação. Ah, quem que fez a dissertação? Fui eu e meu orientador. Então, quais autores têm que aparecer? Eu e o meu orientador. Ah, não, mas teve o técnico de laboratório que ajudou nas análises, né, e nos experimentos. Beleza? Então, eu, meu orientador e o técnico de laboratório. Não, mas tem também um colega meu que ele desenvolve um trabalho semelhante que ele vai dar continuidade aos meus estudos. Então, eu, meu orientador, o técnico de laboratório e esse colega meu. Beleza. Então, pessoal, vocês precisam ser coerentes, precisam ser honestos e inserir somente o nome daqueles que realmente participaram do trabalho. O que deve ser evitado? Grandes listas de autores. Nessas loucuras para publicação, tem gente que vai e coloca 15 nomes, 15 autores em um trabalho. Em um trabalho de 4 páginas. Aí a pessoa bate o olho naquilo e se pergunta, né? Precisou de 15 pessoas diferentes para fazer um trabalho desse aqui? Será que precisou mesmo? Então, pessoal, isso aqui dá muito na cara que isso aqui é indústria de publicação. Então, isso aqui é muito mal visto e, na maioria das vezes, as revistas rejeitam. Ah, mas então qual que é o nome máximo a ser usado? Não existe limite. Tem algumas revistas que limitam, tá? Mas na média, até 4, 5 autores, ok. Acima disso, a menos que seja uma publicação de grande cooperação internacional, que envolva pesquisadores de várias instituições diferentes, aí nesse caso você pode ter 8, 9, 10 autores, mas aí fica demonstrado ali que houve uma cooperação internacional. Se não for o caso, evite. Em alguns periódicos é permitida essa autoria coletiva, então ao invés de você citar 5 autores, você pode citar, por exemplo, o Núcleo de Energias Renováveis.
Então eu sei que o trabalho foi feito por um grupo de pessoas ali do núcleo de energias renováveis. Precisa ver se o periódico aceita isso. Tem alguns que aceitam, tem outros que não, tá? Caso seja necessário, não, mas eu quero pôr, meu trabalho teve 12 pessoas e eu quero pôr o nome das 12. Então coloque o nome das 4 ou 5 principais e o restante dos nomes você pode colocar no item colaboradores ou agradecimentos, tá? Então existe essa tática aqui também, é uma forma de você prestigiar quem colaborou ou agradecer quem colaborou no seu trabalho. É muito importante você sempre inserir a filiação institucional dos autores, tá? E caso seja permitido isso, a titulação também do mesmo. Por que que isso aqui é importante? Porque isso aqui é que vai fazer você estabelecer uma network de trabalho. Então, às vezes, você consegue descobrir de onde é um determinado autor e até convidar ele para participar de uma publicação sua a partir de um artigo. Muitas vezes a gente conhece esses autores em eventos científicos, o que é muito bom, mas nem sempre acontece dessa forma. Então, nesses casos, você acaba conhecendo as pessoas através de artigos, tá? Então, por isso que a filiação é importante. Outra coisa, a ordem dos autores está ligada ao grau de contribuição no trabalho. Então, primeiro autor é o cara que pegou no chifre do boi e jogou ele no chão. É o dono do trabalho, tá? Segundo autor é aquele colaborador que mais ajudou o primeiro autor. O segundo autor é aquele segundo colaborador que mais ajudou. E assim por diante, tá? O último autor é aquele cara que menos colaborou. Então, deve ser utilizado dessa forma. É claro que isso aqui você precisa pensar em quê? Também você tem que seguir certas orientações e recomendações, seja da revista ou seja do orientador. Eu conheço muitos orientadores que eles não aceitam que o nome dele vá em segundo lugar no trabalho. Por mais que o trabalho tenha sido feito 100% pelo aluno, ele pede que o nome dele vá primeiro e aí o nome do aluno vem em segundo lugar. Então aí você tem que respeitar porque afinal de contas ali tem outras coisas que estão em jogo, né? Não é só o artigo, é sua dissertação, é sua carreira, é seu diploma, né? Então nesses casos você precisa ceder, mas na maioria dos casos procura usar essa lógica aqui da ordem de importância. E o principal de tudo, pessoal, cuidado com a presença de autores fantasmas ou omissão de autores, tá? Isso aqui é um problema terrível, tá? Por quê? O que é um autor fantasma? É aquele carinha que pagou para você pôr o nome dele lá no trabalho e que você nem conhece. Você acha que o cara tem olho azul e ele tem olho verde. Então, assim, começa por aí. Isso é um autor fantasma. Então, isso é problemático. E omissão de autores? Por que que é um problema? Se você publicar um artigo, se o seu artigo for aceito e um autor se sentir lesado por não ter tido o nome inserido no artigo, você pode ser processado por plágio, tá? E aí a gente sai do ramo da ciência, a gente vai para o ramo jurídico, tá? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Isso aqui é algo muito sério. Agradecimentos e fontes de financiamento. Geralmente na primeira página do trabalho também vem um campo, né, para nós fazermos os devidos agradecimentos do trabalho e passar as devidas informações das fontes de financiamento do seu trabalho. Isso aqui também é importantíssimo. Então, importante, no agradecimento, quem que a gente sempre deve colocar? Sempre todas as pessoas físicas ou jurídicas ou demais instituições que contribuíram de forma relevante, direta ou indiretamente, para a pesquisa, tá? E que não estão presentes no título de trabalho. Então, por exemplo, quem que a gente sempre deve agradecer aqui dentro do PPGEAS? IF Goiano, que o mestrado existe por causa do IF, então IF Goiano tem que ser agradecido. Quem mais? FAPEG, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Goiás. Professor, mas meu trabalho não tem bolsa FAPEG. O seu trabalho não tem bolsa FAPEG, mas provavelmente o laboratório que você está usando tem algum equipamento que foi
fomentado por um projeto desenvolvido pela FAPEG. Mesma coisa, CAPES, o mestrado existe pela CAPES. Então, só pelo fato de existir o mestrado, já tem que ter o nome da CAPES. E o CNPq também, tá? Ah, se tiver uma outra instituição, FINEP, banco, ONG, qualquer outra coisa, ou empresa parceira, também tem que colocar esse agradecimento. Isso aqui, pessoal, é aquele velho ditado, né? A quem merece honra, honra. Então, se a pessoa honrou, fez um compromisso, pagou uma bolsa, bancou um projeto, fez uma parceria, nada mais que você honrar ela com o agradecimento, né, pela bolsa, pela pesquisa, pelo fomento. Então, isso é importante. Novamente, por que o problema disso? Se não for devidamente agradecido, você vai passar por sérios problemas. Um exemplo de problema que pode acontecer. Você tem o seu trabalho publicado, esse trabalho vai lá para os anais da CAPES, do artigo, da revista, do periódico, e aí na avaliação da CAPES vem aqui um avaliador e vai avaliar o mestrado e pega o seu artigo para ler e olha lá que não tem a logo da CAPES, ou não tem menção a CAPES. Ele vai pontuar o seu programa mal, no caso o PPGS, porque você não citou a CAPES no agradecimento. Isso aqui é só um tipo de problema que pode acontecer. Se você teve um fomento para viajar para apresentar o seu artigo, se não tiver a logo da CAPES, ou do CNPq, ou da FAPEG, ou de quem quer que seja que esteja fomentando, depois você não consegue prestar contas daquele recurso. E aí provavelmente você vai ter que devolver o recurso. Então isso aí é algo muito sério, tá, pessoal? Precisa tomar muito cuidado, ok? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Está aqui a nossa referência principal utilizada nessa aula. Recomendo muito esse livro. Quem quiser adquirir, vale a pena, tá? Muito obrigado, tá bom? Peço por gentileza que agora vocês estudem o material, leiam novamente esse nosso material da nossa aula. E após isso, façam a atividade que está proposta lá na nossa aula, ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.